E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. E bom, rapaziada, mais uma vez o assunto do vídeo é sério aqui no canal. Vamos falar sobre a CPI de manipulação de jogos, resultados de apostas do futebol brasileiro. Após todas as denúncias do John Textor em relação à manipulação de resultados aqui no futebol brasileiro, de compra de árbitro, de compra de jogadores, nessa semana tivemos o depoimento de William Rogato. E ele acabou expondo algumas coisas que acontecem aqui no futebol brasileiro. Ainda não foram provadas por ele, mas se forem provadas, é uma dúvida que vai surgir na cabeça de todas as pessoas, que surge na sua cabeça, você que é torcedor, que acompanha, que ama esse esporte futebol assim como eu. Será que o Campeonato Brasileiro de 2023 será anulado se for comprovado manipulação de resultados de jogos no futebol brasileiro? E a resposta é sim, cara, pode ser anulado. Pegando como exemplo o que aconteceu lá no Campeonato Boliviano por conta de manipulação de resultados, tivemos o campeonato anulado. E aqui no futebol brasileiro pode acontecer a mesma coisa. Até porque não existe você manter o resultado de um campeonato no qual tiveram jogos que foram manipulados, os resultados, pela arbitragem, por jogadores. Não tem como você manter isso. Seria contra o regulamento, seria contra a lei, seria contra a moral, seria contra tudo que a gente entende de bom, seria contra tudo aquilo que vai de bem na sociedade. Seria mostrar que compensa você fazer o errado. Ele fez denúncias pesadas, eu trouxe ontem aqui para vocês, sobre compra de árbitros, de juízes, falou que já rebaixou mais de 42 times. E ele falou algumas coisas que fazem sentido em relação a comprar árbitros, sendo que ele falou até um valor muito baixo, pagar 50 mil pro árbitro. Cara, o cara que movimenta 300 milhões ganhos em apostas, ele pode pagar muito mais do que 50 mil para um árbitro. Ele pode pagar 100, 200 mil para um árbitro manipular uma decisão em campo. E tivemos vários lances suspeitos de erros claros, graves, onde o árbitro ia no VAR, via o lance, mesmo assim errava na decisão. E aí depois vinha a CBF se retratando, não, ele errou, ok, todo mundo erra. E aí quando surgem essas denúncias, e eu acho que ninguém falaria sem ter provas. Para ele ter falado isso, com certeza ele deve ter como provar. E aí também surge as denúncias em relação a jogadores terem se vendido para manipular resultados. O Textor tinha falado que tinham jogos suspeitos, aquele clássico entre Palmeiras e São Paulo, o fatídico 5-0 do Palmeiras em cima do São Paulo, que teriam jogadores que teriam se vendido para entregar aquele resultado. E aí você coloca em xeque toda a índole dos jogadores aqui no futebol brasileiro. É aquilo até que eu comentei com vocês no vídeo de ontem. Agora, qualquer erro de um jogador do seu time, você vai ficar pensando, pô, cara, será que esse maluco errou? Será que ele é ruim mesmo? Será que ele, sei lá, deu um apagão nele nesse lance? Ou será que ele se vendeu? E se for comprovado, se for confirmado que teve jogo manipulado, resultado de algum jogo manipulado, o resultado do Campeonato Brasileiro de 2023, o mais natural, se a justiça for feita, é que seja anulado. E aí, como é que a gente vai fazer? Vai refazer os jogos? Não tem como você refazer mais os jogos. E o que vai acontecer com esses jogadores? Se teve jogadores de Brasileirão Série A se vendendo, como já tiveram, né? Porra, teve caso do Aleph Manga, entre outros jogadores, esses caras devem ser banidos do futebol. E por que eu falo que eles devem ser banidos do futebol? Porque se não tiver uma punição rígida e pesada, vai continuar acontecendo. Ele vai pegar 6 meses de suspensão e daqui a pouco ele tá de volta. O jogador vai pensar, vale a pena se eu for pego. Agora, quando você coloca como exemplo um jogador e bane ele para sempre do futebol, eu acho que vai ficar muito mais difícil de atletas se venderem. A mesma coisa com árbitros. Ser banido do futebol e ter que pagar pelos crimes que cometeu, porque isso é um crime. Isso aí, se tem manipulação de resultados no futebol brasileiro, de juiz, de árbitro, isso aí é colocar a gente como otários. Porque quanto tempo você não perdeu, quanto tempo você não passou na frente de uma televisão ou pagou o seu ingresso no estádio para ver algo que já estava comprado, que estava manipulado. Eu acho até que cabe o torcedor entrar na justiça e pedir reembolso do ingresso daquele jogo que foi manipulado. Não. Tá errado isso daí.
E aí outra dúvida que fica, clubes estariam envolvidos? Seriam só os jogadores que foram comprados? Os dirigentes dos clubes não sabiam? Tem isso também. Então são várias coisas a você pegar, analisar com seriedade, investigar e não deixar passar em branco. Porque se dessa vez, se aconteceu algo e se passar em branco, eu torço para que não tenha acontecido. Eu torço, cara. Eu não quero ver o futebol brasileiro manchado dessa forma. Imagina isso passando lá fora. Que no Campeonato Brasileiro é tudo manipulado. Agora, uma coisa eu sei. O John Textor não é maluco. Ele não teria falado tudo isso, se exposto ao ridículo, se ele não soubesse realmente de algo. Ou se ele não suspeitasse de algo. E esse William Rogato também, cara, ele... Beleza. O maluco fez um monte de besteira, de manipulação de jogos, disse que já rebaixou 42 times de futebol brasileiro, independente da divisão. Será que ele falaria isso tudo só pra zoar, pra brincar? Eu acho que não. Em uma CPI séria, ele entraria ali em cal só pra zoar, só pra brincar? Não, ó, tem manipulação, tem isso, tem aquilo, compra árbitro. Será que ele entraria só pra tirar um sarro? Ele falou tudo rindo, porque as pessoas sabem da impunidade que existe aqui no Brasil. Sabe o que é capaz de ser pego, dos jogadores continuarem jogando se realmente se venderam, dos árbitros continuarem apitando, e só quem se ferra é a gente que é torcedor, porque a gente ama o clube de futebol. Eu tenho certeza que você que é torcedor, você jamais se venderia para prejudicar o seu clube. Mas o jogador de futebol, vocês têm que se lembrar, ele não tem amor pelo clube. A maioria não tem amor pelo clube. É um ou outro. O resto não tem. E a gente sabe, como já tiveram casos de alguns jogadores aqui mesmo no Brasil, que se venderam para levar cartão amarelo, isso e aquilo. Então a gente não pode confiar no caráter das pessoas. E isso já aconteceu, de campeonato ser anulado lá na Bolívia. Se for confirmado isso aqui no Brasil, tem que ser anulado. Não tem como você dar mérito. Não tem como você ter o mérito do título de um clube se o tal jogo foi comprado. Se um jogo foi comprado, acabou, já não tem mais. Não tem como. Não tem como, você já coloca em xeque as outras partidas. É muita sujeira por trás do mundo do futebol. Eu torço para que essas denúncias, já falei com vocês, eu torço para que tudo isso seja mentira, não tenha acontecido, porque se aconteceu é muito triste. Para quem ama futebol como a gente é muito triste. E tem chance de ter acontecido. E tem chance do Campeonato Brasileiro ser anulado de 2023. Não é impossível de ser anulado o resultado de título. Se for comprovado manipulação, não tem como você dar aquele título para tal clube. Se teve manipulação de resultado que favoreceu tal clube ou outro, se o jogador se vendeu e tudo mais. E uma coisa que me espanta é que mesmo com tudo isso que vem sendo dito, alguns jornalistas da nossa mídia tradicional tratam tudo como... se fosse maluquice ainda, como se, porra, impossível disso ter acontecido. Nosso Casagrande falou assim, ó: não acredito nesse cara, como também não acredito no John Textor. Parecia um podcast. Então eles estão levando na brincadeira, não estão levando a sério a seriedade que tem esse assunto. Jornalista conta a reação do Palmeiras com depoimento de empresário na CPI. Não vamos bater palma para maluco dançar. Comenta embaixo a opinião de vocês, rapaziada. Se for comprovado que teve manipulação, sequer que seja em um jogo, você anularia o resultado do Campeonato Brasileiro de 2023? Eu acho que seria o mais justo a se fazer. Beleza? Ficando nessa, abração do Francesco, nós fui!